Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. Mais uma vez, Pastor Carlos, agora com a Escola Dominical. Quero estar trazendo a Escola Dominical para nós estarmos aprendendo mais um pouquinho do Senhor, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, pela oportunidade, Pai, de nós estarmos trazendo, Senhor Deus, mais um conteúdo, ó Pai, da Escola Dominical, agora a lição 8, e nós glorificamos ao Senhor e te pedimos a Tua bênção sobre a nossa estada, o nosso aprendizado, Pai, nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre Teus filhos e filhas, que possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Perdão. Nós estamos aí na lição 8. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável, por esse trabalho. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Lição 8 do dia 25 de agosto de 2024. A resistência de Mardoqueu. O texto áureo vai dizer assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Verdade prática: como cristão, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Amém? Leitura bíblica em classe. Esther, capítulo 2. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então veio ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. Esther, o rei, disse ao rei, em nome de Mardoqueu, inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. Esther capítulo 3, do 1 ao 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e exaltou e pôs no lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia e de noite, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque não lhe havia declarado o povo, aleluia, de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero. Ao povo
de Mardoqueu. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos à introdução da nossa aula. Introdução. A ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos, mesmo na condição de rainha. Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte, conspiração, invejas e tramas, história contínua. Amém? Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento, isto é, de origem maligna, e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Tiago capítulo 3, versículo 14 a 18. Eu quero ler com os amados irmãos. Tiago 3 a 18. Aleluia. Tiago capítulo 3, 14 ao 18. Vamos lá para a gente aprender um pouco mais. Tiago capítulo 3, 14 a 18. Que vai dizer assim: mas tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração. Não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Moacir de Souza, seja bem-vindo. Janilson Santos também, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. Esther capítulo 2, versículo 21 e 22. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo, nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. Esther capítulo 2, versículo 22, parte B. A investigação da atitude de Esther se revelou não ter apenas, aleluia, eticamente correta, mas também revestida de prudência, embora possivelmente ela não imaginasse. Houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan
e Teres foram enforcados. Esther capítulo 2, versículo 23. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei mesmo, ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato. Não exerceu o poder de forma precipitada, mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e de Esther. É conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Êxodo 23, versículo 7. Aleluia. Êxodo 23, versículo 7 vai dizer assim: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei ao ímpio. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 17, Provérbios 17, versículo 15. Provérbios 17, versículo 15. Aleluia. Provérbios 17, versículo 15. Aleluia. Glórias a Deus. Já vamos chegar lá. Provérbios 17, versículo 15. Vai dizer assim, Provérbios 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto como outros, são abomináveis ao Senhor. Agir com base apenas no que ouve ou no que ouviu dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. O registros dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados com ou sem registro humano. Devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Perdão. 139, o Salmo, versículo 16. Que vai dizer assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Também Hebreus 4:13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Que vai dizer assim: oh Deus de Israel, tem que subir um pouquinho. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos seus olhos, daqueles com quem havemos de tratar. Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. 20,
12, que vai dizer assim: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Glórias a Deus. A sinopse 1. Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Auxílio da vida cristã. Mardoqueu, após o último levante de Jerusalém contra o domínio de Nabucodonosor, a família de Mardoqueu foi deportada para a Babilônia. Ele provavelmente nasceu em Suzã, cidade que se tornou uma das capitais do Império Persa. Após Ciro ter conquistado a Babilônia, também herdou uma posição oficial entre os judeus cativos, o que o manteve no palácio mesmo após a expulsão dos babilônios. Certa feita, ficou sabendo de uma conspiração para assassinar o rei Assuero. Contou a trama a Ester e salvou a vida do monarca. A vida de Mardoqueu foi repleta de desafios, os quais ele transformou em oportunidades. Quando os pais de Ester morreram, ela foi adotada por seu primo Mardoqueu. Os próprios pais dele provavelmente haviam sido mortos e ele sentiu-se responsável por ela. Mais tarde, quando foi recrutada para o harém de Assuero e escolhida a rainha, Mardoqueu continuou a aconselhá-la. Logo depois disso, ele se pôs em conflito com o segundo no comando do império, Amã. Embora disposto a servir o rei, Mardoqueu se recusou a curvar-se e reverenciar o representante do rei. Amã ficou furioso, por isso ele planejou matar Mardoqueu e todos os judeus. Seu plano se tornou lei para os medos e persas, e parecia que os judeus estavam irremediavelmente condenados. A grande honraria que o rei proporcionou a Mardoqueu arruinou o plano de Amã de pendurá-lo na forca. Deus havia preparado uma eficiente estratégia contra o qual o plano de Amã não poderia prevalecer. Amém? A paz do Senhor Jesus, a meu amado irmão José Vidal, Deus te abençoe. Deus abençoe também a Velma. Deus esteja abençoando a Jailson Santos, todos os meus amados irmãos e irmãs que estão conosco aí nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Amã era muito rico. Ester capítulo 3, versículo 9. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Ester capítulo 3, versículo 1. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 13. Êxodo, aleluia. Êxodo 17, do 8 ao 13. E vai dizer assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na mão de Arão. E fez Josué como Moisés dissera.
Aleluia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lerei novamente. 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, 8 e 33. 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordarei, ou melhor dizendo, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Agora, versículo 8. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio, aleluia, da espada. Agora o versículo 33, versículo 33 do capítulo 15, que vai dizer desta maneira: disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Amém? Glórias a Deus. E versões bíblicas como a NVI e a NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Patrícia Silene, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato histórico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Está aí no Salmo 73, do verso 2 ao verso 17. Salmo 73, do verso 2 ao verso 17. Nós vamos lá para ver o que o autor, aleluia, está falando conosco. Amém? 73, do versículo 2 ao versículo 17. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos.
pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firmes está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um calor, vestem-se de violência como de ardor. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, as suas línguas andam pelas terras. Por isso o povo dele volta aqui, e águas do copo cheio se lhes espremem, e eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estão os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e laveis as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? E, dando continuidade, o exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho, evitando frustrações. Quando nos nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esther levasse a informação. Esther capítulo 2, versículo 22. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Vai nos dizer desta maneira. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem desampararei. Também, Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 16. 12, versículo 16. Que vai dizer assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Amém? Glórias a Deus. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o vosso progresso. Sinopse 2. Enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou a Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Reverenciado por todos, Assuero ordenou que todos os seus servos
se curvassem e se prostrassem diante dele. Aleluia. Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava. Esther capítulo 3, versículo 2. Há instintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de estudo pentecostal, Mardoqueu recusou a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitativa com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã, ou 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Daniel capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Daniel capítulo 3. Aleluia. Daniel capítulo 3, do versículo 3, do versículo 1 ao 12. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha, aleluia, levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a congregação, aleluia, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor, aleluia, tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, da gaita de fole, aleluia, o Deus de Israel, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia, até o versículo 12. Aleluia, glórias a Deus. Me perdi aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Vou dar continuidade no versículo 10. E o rei fizeste um decreto pelo qual todo homem ouviste o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Em qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha do fogo ardente. Versículo 12. A uns dos homens, os quais constituíste sobre os teus negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, nem de teus deuses, e não servem a ti, nem a eles, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero,
sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Ester capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Aqui nós vamos para o ponto 3, inimizades intergeracionais. Além de sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo, o historiador judeu, diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 32 e 33, nós já lemos. A Bíblia relata alguns episódios de vingança contra a família, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Gênesis capítulo 34, do versículo 1 ao 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias que perpetuam de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade, porfia e vingança. Não nos pertence. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Vai dizer assim, 5, 9. Bem-aventurados pacificadores, porque deles serão chamados. Lerei novamente. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Auxílio da vida cristã. Por que Amã queria destruir todos os judeus, se apenas um homem o tinha desafiado? Amã era agagita, um descendente de Agag, rei dos amalequitas. 1 Samuel capítulo 15, 20. Os amalequitas eram antigos inimigos dos israelitas. O ódio de Amã estava direcionado não só a Mardoqueu, como também a todos os judeus, como segundo no comando do Império Persa. Amã adorava seu poder e autoridade, e a reverência a ele demonstrada. No entanto, os judeus viam a Deus como a sua autoridade máxima, e não um homem. Amã percebeu que a única forma de satisfazer seus anseios egoístas era matar a todos os que negassem sua autoridade. Sua busca de poder pessoal e seu ódio pela raça judaica o consumia. Amã adorava o poder e o prestígio da sua posição, e ficou enfurecido quando Mardoqueu não respondeu com a reverência requerida. A fúria de Amã não era apenas contra Mardoqueu, mas contra o que ele defendia, a dedicação dos judeus a Deus como a única autoridade digna de reverência. A atitude de Amã
foi preconceituosa. Ele odiava um grupo de pessoas por terem um credo ou cultura diferente. O preconceito é proveniente do orgulho pessoal, considerar-se melhor do que os outros, do que as outras pessoas. Ao final, Amã foi punido por sua atitude arrogante. Deus julgará duramente os preconceituosos e aquele cujo orgulho os leva a menosprezar as pessoas. Conclusão: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não se deixar iludir com a natureza humana. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Vai dizer dessa maneira: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Embora não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16, que vai dizer dessa maneira. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. 15, 19 também. Nós vamos, Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, versículo 19. Que vai dizer assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde vem menos esperamos. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos, revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Está em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 16. Romanos 13, 12. Vamos a Romanos 13, 12. Amém? Romanos 13, 12. A noite passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Glórias a Deus. Revisando o conteúdo. Que virtude ética Esther revelou no episódio de informar ao rei acerca da conspiração. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo, nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o seu próprio nome. O que aprendemos com Assuero a respeito de como tratar a uma acusação? O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como líder sensato. Não exerceu o poder de forma precipitada. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, por qual razão Mardoqueu não se prostrava perante Amã? Tudo indica que
a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. 4. O que pode ter movido Amã a desejar a morte de todos os judeus? Além de sentir-se ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo motivado por uma inimizade intergeracional. Flávio Josefo disse isso, o que confirmaria a sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel, em 1 Samuel capítulo 32 e 33. O que são inimizades intergeracionais? São conflitos elementados e repetidos ao longo de muitas gerações. Então, ao longo dos anos, alimenta, essa vingança, alimenta esse ódio, e a gente precisa guardar o nosso coração diante do nosso Deus. Amém? Eu quero estar orando com você para nós terminarmos esta noite esse trabalho. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa escola dominical. Muito obrigado pelo teu grande amor, pelo teu grande poder. Até que o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado e feito, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento. O Senhor é maravilhoso para conosco e nós te amamos, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, dos teus filhos, que o Espírito Santo do Senhor venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos a cada dia, Senhor Deus, estar guardando o nosso coração para Ti, para fazer o melhor, aleluia, diante de Ti. Então, nos ajuda, Pai. Ajuda a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, os nossos amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite aos meus amados irmãos, amigos, A Patrícia, também o José Vidal, também Diego, Juan. Deus esteja abençoando aí Juan. Deus esteja abençoando também Celina, o Vitor. Que Deus esteja abençoando o Vitor aí. Vitor, nós precisamos orar. O Senhor é contigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma o Vitor nas tuas mãos. Opera sobre ele do teu grande amor, do teu grande poder. Abraça o Vitor, ó Pai, tira, Senhor Deus, todos os pensamentos maus, pensamentos ruins. Que ele venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, sendo guardado, Senhor Deus, pelos teus santos anjos, ó Pai. Ó Deus, envia, Senhor Deus, os anjos do Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, guardando o Vitor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Nesse momento, ó Pai, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor seja contigo, Vitor. Que o Senhor possa estar aí operando sobre a tua vida. Amém? Velma também, Deus abençoe a Velma. Que Deus esteja abençoando Moacir também. Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos. Celina, Que Deus esteja abençoando a todos aí, que Deus esteja fazendo. Janilson Santos, Deus esteja abençoando. Deus esteja aí operando sobre a vida de cada um de vocês. Um abração do pastor Carlos. Tenha aí uma noite abençoadíssima, Um feliz domingo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos. Um abração do pastor Carlos.